também conhecida pela sigla em inglês PAS, é o termo proposto por Richard Gardner em 1985 para a situação em que a mãe ou pai de uma criança treina para romper os laços afetivos com outro genitor. Os casos mais frequentes da síndrome da alienação parental estão associados a situações onde a ruptura da vida conjugal gera, em um dos genitores, uma tendência vingativa muito grande. Quando este não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, vingança, desmoralização e descrédito do ex-cônjuge. Nesse processo vingativo, o filho é utilizado como instrumento de agressividade, direcionada ao pai ou à mãe. Isto é a síndrome da alienação parental. Programar uma criança em que odeie um dos parceiros. Hoje, em nossos estúdios, temos a honra de receber um dos maiores magistrados do nosso país. Ele foi juiz de carreira e, com muitos esforços, tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 2010, depois de ter comandado a APAMAGES, foi eleito presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Estamos falando de Henrique Nelson Calandra, uma das maiores personalidades do mundo do direito brasileiro. Doutor Calandra, é uma honra receber o senhor aqui para essa entrevista. Minha, Walter, meu olá aos telespectadores, dizer da alegria que a gente tem de voltar a esse programa e poder falar de um tema tão importante, que no Brasil, desde o ano de 2010, foi convertido na Lei 12.318, que é uma lei que regula os casos de alienação parental, prevendo inclusive sanções para aqueles que violarem as regras nela contidas. Doutor Calandra, é honra nossa ter o senhor participando, que participa em programas da Bandeirantes, do nosso grande amigo, lá que está no Pulo do Gato, que o senhor participa também. É o Milton Parron. O Milton Parron. E ter aqui ao lado o doutor Leopoldo, que além de amigo, consultor, amigo pessoal, grande líder da OAB também nessa gestão, é presidente da OAB do Tatuapé. Obrigado, doutor Leopoldo. É um prazer estabelecer aqui um diálogo no Questão de Justiça, ainda mais, Walter, claro, com você, um grande apresentador, e com o doutor Nelson Calandra, que não deixa de ser um professor hoje para todo jurista, para todo advogado, enfim, para quem ingressa no mundo do direito e quer entender um pouco mais sobre cidadania, principalmente. Você vai acompanhar nosso programa falando de alienação parental, também falando depois dessa recente, né, a questão da guarda que nós temos hoje compartilhada. E, por fim, teremos ao final do terceiro bloco, né, no terceiro bloco, as considerações do Dr. Calandra, dessa visão jurídica que ele teve à frente ao comando dessas entidades sérias. Mas eu queria abrir o programa nesse primeiro bloco. Dr. Calandra, qual a visão hoje, né, depois de 2010, que o magistrado tem desse tema polêmico, diferente, que se instaurou na sociedade, que é a questão da alienação parental? Como é que o magistrado hoje está fazendo ao julgar casos assim? Nós temos que aplicar a lei e em muitos casos pode haver reversão da guarda em favor do cônjuge que foi ofendido, que teve a sua honra enxovalhada, o seu poder parental violado pelo outro. Isso o juiz pode fazer. Não é tão raro, não é tão frequente a aplicação da nova lei, até porque é uma lei ainda desconhecida da maioria dos brasileiros. A Lei 12.318, está aqui, publicada no Diário Oficial da União, ela tem vários incisos que qualificam a alienação parental. Né? Omitir deliberadamente o genitor informações pessoais relevantes sobre a criança, apresentar falsa denúncia contra o genitor. E eu tenho notado, por exemplo, na minha rotina, eu estava integrando a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, onde nós julgamos esses casos. E é comum a alegação de abuso sexual do pai em relação ao filho no momento da visita, para tentar proibir a visita, para tentar, de algum modo, violar a lei naquilo que diz respeito à alienação parental. E são tão frequentes esses casos desse tipo de alegação que nós até deixei crescer a barba para deixar as barbas de molho quando tem que julgar esse tipo de coisa, porque pode ser um caso grave contra uma criança, mas pode ser
realmente um aspecto visível da alienação parental quando se a criança é ouvida, quando ela é examinada por um médico, se constata que aquilo tudo não passou de uma fabulação, de uma imaginação daquele que detém a guarda daquele filho. Mas eu queria me valer desse programa para apelar a você, que é pai, que é mãe, que é a importância da sua tarefa. Muitas vezes a pessoa pensa que separando da mulher, separou também dos filhos, ou vice-versa. Uhum. Não existe separação do poder parental. Nós podemos, o filho nosso pode ter a sua idade, né? Mais de 30, a idade do Leopoldo, mais de 30, e eu que fui jurisdicionado administrativo do Dr. Leopoldo, que morei um trecho enorme da minha vida ali no Tatuapé. Que voltar agora é o presidente, Tatuapé, né? E tive a honra de estar ali na jurisdição administrativa da OAB do Tatuapé, porque não há brasileiro que possa deixar de utilizar o conselho e a orientação de um advogado. E eu fico olhando para o judiciário de hoje, Walter, e eu vejo que com tudo que foi feito, essa lei nova da alienação parental, que introduziu esse tipo de normatividade no nosso sistema normativo, ainda assim, quando eu julgo em segundo grau as questões ligadas à família, eu vejo que todo esse arcabouço legislativo, ele é completamente ultrapassado para os dias de hoje. Doutor Calandra, na verdade, eu acho que ele demonstra muito bom senso. Eu acho que é esse mesmo o papel do magistrado. Aliás, eu fiquei sabendo que o doutor Calandra está emprestado. Que no futuro ele volta novamente para a OAB. Mas eu quero fazer uma pergunta. Porque eu fico pensando, Walter, naquela situação, e aí eu fico imaginando como seria para o juiz analisar, porque aquele pai, mãe que está em casa, muitas vezes ele tem o filho, né? E esse filho precisa visitar, quer dizer, a mãe tem o filho em casa, precisa visitar o pai. E percebe que o pai ali não dá assistência adequada, quer dizer, fica na casa do pai, certo, às vezes não dá a assistência adequada, e a mãe precisa provar que não dá essa assistência adequada, quer dizer... E provavelmente a mãe fica pensando em casa, quer dizer, não que eu queira promover uma arma letal chamada alienação parental, mas eu gostaria de que, por exemplo, algo regulamentasse para que o meu filho, por exemplo, não precisasse dormir na casa do pai, porque o pai não dá atenção à noite, quer dizer, não dá respaldo para a criança e equilíbrio ali naquela permanência. Pergunto ao doutor Nelson Calandra, como que o judiciário analisa essa questão? Eu, quando examino uma questão como essa, no segundo grau, a gente vê que o tempo, né, que demora, às vezes é uma coisa insuportável. Porque eu acredito que o doutor Leopoldo e o doutor Walter, que também é advogado, mas não advoga, ele é mais jornalista do que advogado, mas sente esse drama, né? Fica difícil você explicar para uma mãe aflita que só quando reúne 3 desembargadores no tribunal é que vai poder, em definitivo, ser atendido ou não o pedido dela. Eu olho para a justiça de hoje e olho para a justiça do futuro. E eu vejo o advogado com um outro papel muito diferente daquele de propor um recurso para corrigir uma situação. Eu acho que o advogado de família, principalmente, ele será um grande conselheiro para os casais. Eu acho que a OAB deveria aproveitar que hoje a questão da assistência judiciária está muito voltada para a Defensoria Pública, e a OAB deveria estimular seus advogados na função que eles são, embaixadores da paz, professores de cidadania para a população que traz as suas aflições. Essa questão dos cuidados do pai com o filho depende muito da educação que se dá à pessoa. Porque nós, homens mais antigos, de mais idade, esse ano estou completando 70 anos de idade. Parabéns. 58 anos de trabalho. E que a gente agradece muito a presença do senhor nas nossas vidas. 34 anos de Tribunal de Justiça. Então, eu acho que nós, que somos numa época passada, o homem era mais um telespectador da vida dos filhos do que alguém que participava efetivamente da criação e educação dos filhos. Então, é preciso realmente
que a nossa juventude abrace seu filho e possa entender aquilo que nós entendemos com mais idade, já nos limites, nos extremos da vida, que não há função mais importante que a função de ser pai ou função de ser mãe. E você não pode ser meio pai, nem pode ser meia mãe. Quer dizer, você tem que entregar seu coração à ideia de criar um ser humano que é a soma da carne, do sangue e do espírito de duas pessoas diferentes. Ali, naquele filho ou filhos de alguém, vão estar somados outras pessoas, às vezes completamente diferentes. E eu olho para o Walter, eu conheci o pai dele, um galã maravilhoso. Não puxei nada meu pai, estou galã. E o Walter puxou muito do Valdemar, mas puxou muito da mãe dele também. Quer dizer, então duas pessoas. O complemento. E eu conheço a dona Hilda, né, em que vi toda a luta dela com o marido, na juventude do Walter, na vida deles, né? Ele sempre foi um radialista, um jornalista destacadíssimo, o pai do Walter, e eu vejo que naquela época nós não tínhamos essa noção da importância. O homem era um machão, tinha que sair jogar bola, tinha que sair beber com os amigos, não é? E a mulher era inteiramente devotada à criação e educação dos filhos. E a gente só percebe quando perde um filho, não é? Quando o filho não mora mais no mesmo país que você, aí você percebe que alguma coisa passou por você, e você que podia ser não um telespectador passivo, sentado numa cadeira, vendo a vida passar, você que poderia jogar um pouquinho mais de bola com o seu filho, você que podia fazer outras coisas, e eu vejo constantemente o advogado Marco Antônio Kojorovski, que é um apaixonado pelos seus filhos, né? E jogando bola, e participando. Quer dizer, essa é a função do pai. Eu acho que a grande solução para essas angústias, meu querido doutor Leopoldo, está na educação, e eu vejo o papel do advogado importantíssimo, o papel do juiz também importantíssimo, mas nós precisamos, como nós precisamos da própria justiça, de ferramentas legais diferenciadas. Doutor Leopoldo, é essa visão, esse é o aproveitamento desta consciência jurídica que a gente tem que ter através de homens que nem o doutor Calandra. Mais que uma resposta técnica jurídica. Foi humana. Foi uma resposta totalmente humana, humanística. Questão de justiça vai para o intervalo, mas no próximo bloco teremos aqui o desembargador Calandra falando desta questão da guarda compartilhada, ligando entre a alienação parental, a questão da humanidade e a guarda compartilhada, que é um avanço agora no nosso mundo, dia a dia aqui no Brasil. Vamos para o intervalo. Eu me chamo Fernanda, tá? Esse é meu filho Caio Beneman. A gente está na Ruby já há 3 anos e eu vou contar um pouquinho da nossa história. Eu descobri que o Caio tinha leucemia quando ele tinha 8 anos de idade e a gente não sabia o que ele tinha, levava ele nos hospitais, levava ele em vários médicos e ninguém descobria realmente a causa do que ele sentia. A gente internou na oncopediatria, tá, do hospital de base da minha cidade. Na segunda-feira a médica compareceu lá e falou que a gente tinha que fazer um exame no Caio para ela poder ter certeza do que estava acontecendo com ele, para ela poder me dar um diagnóstico definitivo, né? Então, na hora que estava acontecendo o exame, eu puxei o braço dela e falei: doutora, o que está acontecendo com o meu filho? O que está acontecendo com ele? Que exame é esse? Aí ela falou para mim assim: mãe, eu sinto muito te falar, mas o Caio está com leucemia. Então a gente chegou direto da minha cidade, direto para o hospital. A gente ficou internado 4 meses no hospital, que o Caio chegou muito grave. Chegando no hospital, os médicos começaram com a medicação, né, que ele ia tomar, que era as químios. Então, como as químios eram muito fortes, eles preferiram deixar o Caio internado um bom tempo, né. Eles falaram que não tinha base
de quando o Caio ia sair. Depois de 4 meses que o Caio ficou internado, que ele conseguiu recuperar a imunidade, que ele conseguiu recuperar o sangue, que começou a dar tudo certo assim no tratamento, chegou a hora de ir embora do hospital. Aí veio aquela pergunta: para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou tentar achar para ti uma casa de apoio, tá? Uma casa de apoio que é muito boa. É uma casa que você vai se sentir como se você estivesse em casa. É uma casa muito familiarizada. É uma casa onde você vai ter conforto, onde você vai ter tudo o que você precisa pro Caio. Então, eu cheguei na Casa Hope. A gente acorda e a gente tem uma surpresa, né? Todas as pessoas recebendo a gente, conversando, perguntando de onde que a gente era, qual era o problema que o Caio tinha, se a gente precisava de alguma coisa, querendo ensinar, explicar como tudo funcionava. Aí um belo dia, ele tinha saído de manhã, ele leu o que estava escrito no ônibus e ele perguntou para mim: mãe, por que é escrito Casa de Apoio a Crianças com Câncer? Nossa, ali eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que eu fazia, né? Eu não sabia o que eu falava, ele me pegou de surpresa, né? Então, era uma coisa que eu procurava esconder dele. Ele falou: mãe, a senhora não precisa me esconder o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho câncer. A senhora não precisa mais me esconder isso. Me surpreendi com ele, sabe? Daí pra frente, assim, pra mim foi mais, né? Foi mais vigoroso lutar por ele, assim. Porque ele tava com a certeza que ele ia conseguir vencer isso. Ele sabia o que ele tinha, ele sabia tudo que estava acontecendo e ia ser mais fácil, né? E a gente foi tendo apoio da Casa Hope, que foi muito importante esse tempo todo que a gente passou aqui. Foram 3 anos. A gente teve apoio das psicólogas, a gente teve apoio da terapia ocupacional. De manhã ele tinha escola, à tarde ele tinha grupo, ou ele tinha TO, terapia ocupacional. Com essa força, essa energia que as pessoas foram passando pra gente, né? As pessoas que convivem na Casa Hope, as famílias que vêm de vários lugares, todas nós aqui na Casa Hope, a gente procura ser amiga o máximo que a gente pode, a gente procura dar apoio. Sempre como eu um dia fui novata, sempre tem novatas chegando, sempre tem pessoas que precisam de um abraço, que precisam de um apoio, que precisam de uma ajuda, que precisa assim, de um carinho, porque larga a família lá, vem pra cá, e ela chega como um dia eu cheguei. A gente chega sem chão aqui, a gente chega sem estrutura nenhuma e a gente passa a ter aqui, a gente cria uma nova estrutura, a gente cria uma nova família, a gente cria força, a gente cria esperança. Essa é uma palavra muito importante que a gente tem que ter sempre, muita esperança, muita fé de que tudo vai dar certo. Tem que acreditar que um dia a gente vai conseguir vencer isso. Tem que acreditar no poder da cura. Eu queria deixar meus agradecimentos, tá? À Casa Hope. Eu queria dizer para a Casa Hope que sem ela eu não teria vencido. Apoio de remédios, apoio de alimentação, apoio de alimentação para o Caio foi fundamental isso, essa alimentação que ele recebeu aqui, esse carinho que eles passaram para o Caio aqui, tudo que eles programam, não só para mim, mas para todas as pessoas que vêm aqui, para todas as pessoas que passam por aqui. Tudo isso foi muito importante, tudo isso é muito importante. Eu quero agradecer também todas as pessoas que fazem doação para a Casa Hope. Eu quero dizer para vocês que eu espero que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo, tá? Que é doar vida, doar amor, doar esperança para quem precisa. E a gente vai conseguir, eu sei que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né, Caio?
Como vocês viram aí no comercial, a Casa Hope, fantástico trabalho. Agora, vamos para o outro bloco. A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.058, que determina a guarda compartilhada dos filhos de pais divorciados, ainda que haja desacordo ou conflito entre o ex-casal. Segundo a lei, a guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. O texto ainda diz que, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sobre a guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. A nova lei está publicada no Diário Oficial da União. Doutor Calandra, agora que a gente vai ter uma polêmica, né? Porque todo mundo queria a guarda compartilhada, porque se discutia a guarda dos filhos. E essa primeira pergunta, vou passar para o doutor Leopoldo, que no intervalo disse que faria com primor essa entrada. Com primor porque eu fiquei pensando no pai, na mãe em casa, e de repente até aquele pai ou mãe que está fazendo a mochilinha da criança agora. É o programa que passa, um período absoluto que passa durante o dia. Claro que nas redes sociais o programa, ou mesmo na internet, o programa não tem tempo e não tem hora. Aliás, para fazer essa mochilinha não tem tempo e não tem hora. Mas eu fico pensando nessa mochilinha que a criança vai levando consigo para visitar o pai ou mesmo a mãe. E a criança cresce, doutor Calandra, visitando o pai e a mãe com essa mochilinha ali. E cada dia mais pesada, porque quando pensa às vezes que vai visitar o pai, quer levar sempre alguma coisinha, um mimo, né? Isso que é advogado. Tá isso faz bem, pai, doutor. Olha, esse é bom advogado, porque eu sou pai e fiz a mochila da Bia antes de vir para cá. Eu sei, o Walter sempre faz a mochilinha. Mas eu queria dizer a você, falar com você, pai e mãe, né? 2 palavras, amor e saudade. 2 palavras tão simples, mas que para você significam muito. Amor e saudade. Qual mãe que ama o seu filho sinceramente, e todas elas são nutridas por esse sentimento? Esse amor começa no interior do corpo feminino e se prolonga por toda a vida, depois de nascido o bebê, que no momento de fazer essa mochila não passa pela cabeça dela 1000 coisas, né? O risco da viagem. Eu mesmo tenho um amigo que os filhos foram para Rio Preto, são 3 crianças para Rio Preto, o pai mora em São Paulo, a mãe em Rio Preto, e para vocês verem que essa questão de guarda é tudo relativo, os filhos cresceram um pouquinho, estavam com a mãe, e de repente resolveram ir morar com o pai. De repente chega lá aquela tropa, cachorro, papagaio, 3 crianças vieram morar em São Paulo com o pai. E o que era aparentemente definitivo foi completamente alterado. E as crianças têm que fazer essa viagem de avião para São José do Rio Preto, 600 quilômetros a quilometragem, se não me engano, até Rio Preto. Uma viagem longa, de avião. Né? No meio do caminho, o avião, às vezes, interrompe o voo por mau tempo, né? E solta 3 crianças no meio do caminho. Como é que fica a mãe, como é que fica o pai? Né? E será que isso é bom para a criança? E a guarda compartilhada. Projeto de iniciativa do meu amigo, deputado Arnaldo Faria de Sá, que tem uma força tremenda dentro do Congresso brasileiro, e conseguiu sintetizar a agonia de muitos pais. Porque antigamente, doutor Leopoldo e Walter, só pelo fato de ser homem, você já estava excluído de qualquer guarda de filho. Verdade. E se o filho fosse de pouca idade, com maior razão ainda. Então a ideia é que pai e mãe compartilhem, mas esse compartilhamento de responsabilidades, e eu queria dizer para você que guarda compartilhada não é nenhum privilégio, não é nenhum direito para pai e mãe. Né? Guarda compartilhada é compartilhamento de obrigações. E ela tem que ser geograficamente possível. Né? É importante eu falar isso. Imagine alguém que more no bairro do Itaim Paulista, em São Paulo, e outra pessoa no bairro do Capão Redondo, em São Paulo. Dentro daquilo que a gente conhece de sistema viário hoje em São Paulo, além do custo elevado da viagem, risco de trajeto e o tempo enorme
de vida que nós despenderíamos com isso. Criança, o jovem e a criança não pode ser tratado como um objeto. Ele tem suas vontades, ele tem seus desejos, ele tem que ser ouvido, gente. Não é? Doutor, o magistrado, o senhor enxerga, que eu sei, mas tem que se olhar do lado da criança, do jeito que o senhor está falando, na visão dela, o que ela precisa, o que ela não precisa. Como é que o senhor tem visto isso? Porque ele tem essa visão. Se hoje eu me dou bem, eu sou separado, na minha relação com os meus filhos, é porque o doutor Calandra me deu essa luz, viu, doutor Leopoldo? Mas, como é que o senhor tem visto isso? Eu estava julgando, ainda há pouco tempo estava julgando no tribunal uma questão de um casal conflitado porque queria o pai trocar os filhos de escola. Porque aquela escola onde estavam os filhos é muito cara, porque é uma escola elitista, as pessoas são todas milionárias e aquele ambiente não é adequado para o filho dele. E eu até falei no julgamento, um exemplo, a minha filha estudou numa escola muito qualificada aqui no estado de São Paulo, né? Eu era advogado, por um acaso naquela época era advogado de uma escola, e a minha filha estudava nessa escola onde só tinha milionário. E eu era um advogado paulista ganhando um salário de advogado, não era nenhum milionário. E aquilo permitiu que a minha filha crescesse, que ela compreendesse que ela não ia nas férias para a Suíça, ia para Itobi, na casa da avó, brincar de estilingue lá na fazenda do avô, e não ia para a Suíça, não ia para Estados Unidos, para nada disso, porque meu nível econômico e social não permitia isso, né? E eu julgando esse caso, eu chamei a atenção, falei, essas meninas não podem ser tratadas como seres inanimados, né? Inclusive os pais deram a elas nome de rainha. Eu tenho uma... O senhor está me despertando aqui essa questão, por exemplo, a criança não é objeto, quer dizer, o que é melhor para a criança, a questão do compartilhamento. Agora, eu tenho uma dúvida, doutor. Na verdade, eu não gostaria nem de cortar o doutor Calandra dentro das suas concepções, mas eu tenho uma dúvida do seguinte, tem aquelas chamadas famílias mosaico, e aquela situação, por exemplo, que pai e mãe vivem, adquirem uma outra família, e aí passam a todos conviverem juntos, junto com os novos filhos, junto com as ex-esposas. Família mosaico? Famílias mosaico, que são denominadas. Eu conheço bem isso, porque eu tenho uma enteada que a família dela. Sua opinião em relação a isso, porque isso está totalmente voltado àquilo que a criança observará através do seu convívio ali, e seria dentro desse chamado compartilhamento, e compartilhamento até além, porque compartilha até a questão da multiplicidade de uniões, cultura, né? Eu acho que isso o ser humano ele foi projetado para as mais adversas condições. A única coisa que seu filho realmente não irá suportar é o desamor, é a falta de amor, é a falta de paz. Se na sua casa tiver paz, tiver amor, você tem os ingredientes fundamentais para o projeto de prolongamento da sua própria vida ser 100% exitoso. Agora, se não tiver esse material, Leopoldo, aí é difícil. Eu acho que essa multiplicidade de pai, mãe, essa família mosaico, como você adequadamente qualifica, ela é uma família moderna, nós temos que olhar para ela. E é uma família. E reitero mais uma vez, daí a importância da presença do advogado jovem, que tem essa visão como você, que é capaz de conciliar esses interesses, né? E muitas mães, às vezes, a mulher sempre é rigorosa com o horário, e o pai também, quando está para reclamar direito dele. Só quando é para devolver o filho atrás, e acho que a mãe tem que tolerar. Então, eu acho que tudo tem que ser modulado, é a tendência moderna do nosso direito e da nossa vida. Nós não podemos radicalizar nada e olhar sempre para as coisas com muito amor, muita paz e muita tranquilidade. Doutor, é importante, eu estava conversando até com essa vida de pai, viu, doutor?
conversando com a diretora da escola da minha filha, né, Solange. E ela fala que, em outras escolas também que ela é diretora, mais de 70% das crianças que frequentam as escolas, pelo menos particulares e algumas públicas que ela participa, são de pais separados. Aquilo mudou a concepção de família, né, para a criança. Na escola eles já estão levando a comerciais na televisão hoje, que você vê o pai e a mãe. Como é que o senhor tem visto aí? Como é que vai ter que ser a readequação? Porque o senhor é uma pessoa rápida, mas a legislação e os nossos tribunais não são unificados. As cartilhas mudaram também, né? Também. Antes era o pai e a mãe com a criança. Agora não tem mais a essa... caminhar. Lembra do caminho suave, Caminho né? suave. Eu acho que a adaptação tem que vir. Eu acho que nós temos que procurar ser definitivos nos nossos amores, nos nossos projetos. O casamento com responsabilidade, não é? Paternidade e maternidade com responsabilidade, eu acho que o caminho é por aí. Hoje nós sabemos que muitas pessoas têm vários casamentos, né? Nós somos muçulmanos à moda brasileira, porque separa a casa, vai ver, tem 4, 5 filhos, cada um de um casamento diferente. Isso acontece. Por quê? Porque na época em que casamento se tornou uma coisa transitória, nós precisamos querer que casamento seja uma coisa definitiva e cultivar valores. Não pode o casal, Leopoldo e Walter, no primeiro solavanco do barco, não brinco mais de pai e mãe. Né? Eu acho que é preciso ter mais um pouquinho de paciência, uma dose de amor e entender que quando você soma 2 corpos, 2 almas em uma nova vida, alguma coisa Deus quer fazer na sua vida para que ela seja perenizada sobre a face da terra. E é preciso amar, sem medo. É preciso se dedicar, sem medo. Amar não é uma prerrogativa exclusiva de cada um de nós. É uma obrigação daquele que assume esse projeto, ser pai e ser mãe. Eu já vi, Leopoldo, pai e mãe, um pai que rejeitava a própria prole, e aquele filho rejeitado por ele foi o filho que amparou ele na velhice. Eu já vi o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. A gente vai para o intervalo, mas eu preciso falar isso, doutor Calandro. Hoje eu aprendi a olhar nos olhos da minha filha, a cada vez que eu levo ou trago para a questão da minha separação, né, que é normal já, e ver o que realmente ela está sentindo. E foi o senhor que me deu essa noção. Eu não esqueço disso. Por isso é que a gente tem que ter gente de qualidade nesse padrão na nossa magistratura, no país inteiro. Obrigado, doutor Calandro. Eu vou para o próximo bloco, o último intervalo com a Casa Hope e a finalização aqui com esse mestre, que é o doutor Calandro, e minha amizade constante com o doutor Leopoldo, para finalizar a questão de justiça dessa semana. Olá, sou Gabriel Eduardo. E eu sou a Jaqueline e essa é a Casa Hope TV. Vamos contar um pouco sobre a Casa Hope para vocês. Para começar, trouxemos a Cláudia, fundadora da Casa Hope. Me conta, Cláudia, como tudo começou? Então, a Hope ela começou em 1996 com o objetivo principal de dar um apoio integral às crianças e adolescentes com câncer e seus familiares e transplantados de medula óssea, rim e fígado. 1996? Eu não tinha nem nascido. Viu como faz tempo? Me conta, como as crianças conseguiram chegar aqui? Então, as crianças elas chegam aqui através das assistentes sociais dos hospitais que fazem contato conosco e procuram a vaga. Eles acabam procurando a cidade de São Paulo, porque São Paulo é um centro especializado nesses tipos de doença. As crianças conseguirem chegar até aqui, elas já são vitoriosas. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada.
Agora vamos ver uma matéria que o Caio fez contando como funciona a Casa Hope por dentro. Roda VT. Essa é a entrada da Casa Hope, é aqui que as crianças chegam. Tem até van para buscá-las do hospital. Chega aí. Tomada 4/7. Você está vindo de onde? Vindo do hospital. O que você vai fazer agora? Vou colocar neném pra dormir. Bons sonhos. Obrigada. Na casa tem 48 quartos. Cabem 2 famílias em cada um. E tudo funciona 24 horas por dia, inclusive a monitoria. Tem 2 refeitórios. Um deles só para os transplantados de medula óssea. Pena que não dá para você sentir o cheirinho daí. Bom, eu vou continuar comendo. A Emily vai mostrar o que tem mais na Casa Hope. Depois da almoço, a turma vem pra sua TV. Ai, que delícia. E os pais também têm que fazer. A Casa Hope tem curso de gastronomia, informática e muitos outros. Tem até um centro estético. Olha que chique. Agora dá licença que eu vou fazer minhas unhas. Ô, Vitória, tem que filmar maquiagem. Tá bom, Vitória? A Emily tá se achando fazendo as unhas. Tá se achando mesmo, mas você viu que a Casa Hope se preocupa até com os pais e com a educação das crianças também. Na Casa Hope tem até escola. A gente aprende tudo aqui. E as professoras são muito legais. Tem um brinquedoteca também. A gente tem que se divertir também, né? Agora vamos ao vivo na aula TMO, onde Marcos está com a nossa monitora. Marcos, nós estamos ao vivo. Bom, Marcos, tu tá me ouvindo? A gente tem algum probleminha técnico. Tá tudo resolvido? É com você, Marcos. Estou ao vivo aqui da ala TMO com a monitora Cida. Cida, o que significa TMO? TMO é transplante de medula óssea. Nós oferecemos a esses pacientes que chegam aqui debilitados condições especiais. Após o transplante, esses pacientes estão bem fragilizados e necessitam muito mais de cuidados como a higienização e outras coisas. E vocês atendem adultos também? Sim, nós atendemos transplantados de todas as idades. Muito obrigado, Cida. Marcos Vinícius, da TMO para os estúdios. Esporte. Nesse fim de semana tivemos mais um clássico na quadra da Casa Hope. O jogo estava muito disputado. Terminou o primeiro tempo em 2-1 para o time azul. Mas no segundo tempo, o time laranja virou o jogo, terminando a partida em 3-2. E agora estamos aqui com o Elielson. O que você achou do jogo, Elielson? Bom, a gente começou perdendo, mas no segundo tempo eu marquei 2 gols. E estamos indo pra frente. Tomara que a gente ganhe em outros jogos. E viva o time laranja. Samela Pereira, direto para a Casa Hope TV. Podemos? Obrigada, Samela. Foi jogaço mesmo. Agora vamos falar com a Isilda, que cuida dos hóspedes da Casa Hope. Roda, Vitor! Quando os pais recebem um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer ou a necessidade de fazer um transplante, realmente eles perdem o chão. E aí entramos nós, a Casa Hope, tentando auxiliá-los a tornar este momento tão difícil na vida deles menos difícil. Nós temos um trabalho das nossas assistentes sociais, das nossas psicólogas e das nossas terapeutas ocupacionais, para que eles lidem melhor com este momento tão traumático na vida deles. Não é cuidar da doença, e sim cuidar das pessoas que estão passando por um momento de doença. Gabriel veio para Casa Hope, ele era tampinha, tinha um ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, a primeira vez que viemos para Hope. Mãe, é uma oncopediatria, o que é isso? Ela falou, minha filha, é o lugar onde ficam as crianças com câncer. Perdi o chão. Parece que nada mais tinha sentido. O hospital em si, ele cuida do paciente. E a Casa Hope, ela cuida do paciente e do acompanhante. Nem passava pela minha cabeça de ser acolhida, na verdade. Tive a experiência de ouvir não tem mais jeito. E hoje eu posso dizer para vocês que tem jeito sim. A gente tem que estar preparada para tudo que vir, porque a gente sabe tanto que é difícil. A luta não é fácil. A gente não sabe o dia, nem a hora que isso vai acabar. Viveu o dia de hoje, que
porque o dia de amanhã só a Deus pertence. Eu tenho isso. Eles foram um dos principais aliados para o Gabriel estar aqui hoje. Porque sem a Casa Hope eu não teria condição nenhuma de dar o tratamento para o Gabriel. São muitas pessoas que precisam, né? Tem muita gente, muita gente. Eu, graças a Deus, consegui o tratamento. Quantos não conseguiram? E nem sabem que o próprio filho tem essa doença. Eu só quero agradecer muito, muito obrigado e dizer que o amor move as pessoas. Eu acredito que a Casa Hope veio de um gesto de amor. Bom, terminamos mais uma edição da Casa Hope TV. Tchau! Tchau, até a próxima. Beijão, gente. Pra tirar a camisa? E agora aqui no nosso terceiro bloco, vamos falar mais sobre a atuação do Dr. Calandra. Aqui vou citar partes da entrevista do site do consultor jurídico. Se os casos que há litígio fossem solucionados por vias extrajudiciais, como cartórios, a eficiência do judiciário aumentaria e o tempo de duração dos processos cairia. Essa é a opinião do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje entrevistado no QJ, Henrique Nelson Calandra. Para fortalecer seu argumento, ele cita as incontáveis execuções fiscais que tramitam nos tribunais brasileiros e declarou que pouca gente sabe que pela Justiça Estadual tramita mais de R$1 trilhão em execuções fiscais federais. As execuções fiscais municipais somam um volume de milhões e milhões de causas que, segundo ele, esse tipo de processos que não há litígio, na verdade, que são cobranças da dívida ativa, há muito já deveria ter sido removido da órbita do Poder Judiciário. E finalizou em sua entrevista ao site Conjur que essas execuções deveriam ser processadas administrativamente. Estou querendo já ver o senhor falar de novo, renovar essa fala de agilizar a justiça, humanizar. E agora o senhor coloca com primor que no começo da nossa entrevista o senhor falou que o advogado ajuda e bota à baila essa questão de auxiliar o cidadão, agilizar o sistema e não chamar para o Poder Judiciário todo o problema, mas com consciência, para que isso se faça através de advogados e até de cartórios. Queria escutar um pouco mais sobre essa consciência que o senhor tem do Judiciário que deve prestar à população esse serviço. Em primeiro lugar, eu acho que você que está nos vendo e ouvindo, deve ter alguma causa na justiça e que demora e você reclama para o presidente da OAB, para o seu advogado. O doutor Leopoldo tem um lenço especial que ele carrega até no bolso do paletó para enxugar as lágrimas. Especial pela sua participação aqui, viu? Para enxugar as lágrimas das pessoas que têm causas na justiça que demoram muito. E eu queria dizer primeiro a minha homenagem a esse monstro do jornalismo brasileiro, que é o Márcio Chaer. Excelente jornalista. Que me entrevistou na revista Consultor Jurídico, junto com o Rodas, que é um jovem talento também do jornalismo brasileiro. Dizer da minha gratidão e da minha alegria pela existência desse site, que é um site voltado para o setor jurídico, porque antes, um pouco antes do Márcio ter tomado essa iniciativa, nós éramos absolutamente invisíveis. Nós só éramos conhecidos da população quando alguém batia na porta, era um oficial de justiça ou com um mandado de prisão ou com um mandado de citação para cobrar alguém. Né? Justa homenagem, doutor Calandra. Márcio Chaer é um idealista, é um fã do senhor, que ele sempre fala, e
uma das pessoas que realmente levaram esse conceito, trouxeram pessoas que nem o senhor para que a sociedade conhecesse. E eu queria pedir a você, telespectador, que tivesse um minutinho mais de paciência. Nós já falamos muito aqui diante da TV, agradecer a equipe técnica que nos assiste, homenagear a Casa Hope por esse trabalho maravilhoso. Fantástico. Os nossos profissionais do futuro, do jornalismo, da magistratura, que estão lá em tratamento e sendo protagonistas dessa importante comunicação. O judiciário brasileiro tem cura? Tem. Onde está a cura do judiciário brasileiro? Em primeiro lugar, na mão de cada brasileiro. Nós não podemos, quando a gente sabe, bateu na traseira de um carro, a gente sabe que não tem razão quando bate na traseira do que está na frente, porque distraiu, porque A, porque B, porque C. Não é? Vá procurar seus direitos. Não. Nós temos que reconhecer que estávamos errados, verificar qual o dano do nosso motorista da dianteira e pagar aquilo que deve. Não é porque há uma lesão de direito que nós vamos abrir processo imoderadamente. E a função do advogado. O advogado da minha época foi criado para ser o espadachim da palavra. O advogado de hoje, como o Dr. Leopoldo e como os seus colegas, ele é muito mais do que isso. Ele é embaixador da paz, ele tem que ensinar a conciliação, ensinar a respeitar o direito. As empresas têm que pegar tesouros como esses, disponíveis no mercado, e contratar para orientá-la, para que ela tenha aquilo que chama compliance, que é verificar que ela cumpra aquilo que a lei estabelece. O senhor sabe que lá no Tatuapé nós somos uma subseção na capital, a primeira subseção na capital a trazer o projeto AB Concilia com muito orgulho, projeto que já surgiu no interior, e diariamente nós temos buscado, doutor, conscientizar o profissional que esses trabalhos de conciliação são modernos, são de vanguarda e são essenciais para dinamizar. Então, eu acho que nós podemos também, e o ex-deputado Régis de Oliveira, professor da nossa São Francisco, titular, catedrático de Direito Financeiro, pessoa, doutor. Né? Que foi um exemplo como deputado, ele propôs que toda essa execução não litigiosa ela fosse processada no âmbito administrativo. Se houver embargos, se houver questionamento do tributo, transfere o processo para o Poder Judiciário, para o juiz decidir. Mas o juiz, vocês que são mais novos não vão lembrar, mas eu lembro, antigamente nas prefeituras, tinha o seu mané cobrador, que batia na porta do munícipe que estava devendo. Ô, seu João, o prefeito mandou cobrar seu imposto, o senhor não vai pagar o imposto? Não é? O seu João, mais do que depressa, para não passar vergonha, só do seu Manel passar na porta, todo mundo saia correndo. Ninguém queria receber a visita do seu Manel cobrador. Não é? E eu falo isso de tempos antigos, mas tempo moderno, com internet, com outras ferramentas, isso pode ser feito de modo muito adequado. Não tem sentido a União despejar no Judiciário Estadual R$1 trilhão em execução. É absurdo. Isso é quase o orçamento da União. Então, e milhares de demandas ligadas a direito tributário. Os tributos têm que ser simplificados, tem que ser fácil pagar o imposto, tem que ser adequado pagar imposto, e nós temos que premiar aqueles que andam certo. Não adianta pôr na cadeia apenas aquele que é sonegador, não é? E não reconhecer aquele que pagou imposto a vida inteira. Não é? Nós que pagamos a Previdência durante toda a vida, que não temos mais herdeiros em condição de ser beneficiários da Previdência, nada disso, nós somos obrigados, depois de 50 anos pagando, 58 anos pagando contribuição previdenciária, de continuar pagando mesmo depois. Agora, aos 70 anos, nós somos desligados da carreira, porque completamos a idade de 70 anos, e vamos ter que continuar, depois de 58 anos pagando contribuição, pagar ainda mais contribuição previdenciária sem nenhuma retribuição. E a Previdência é pagamento
com retribuição. Quer dizer, eu não posso me aposentar de novo, eu não posso, aos 70 anos, não vou ter filho em idade de ser pensionista, isso é regra geral, mas mesmo assim eu sou contribuinte cativo da Previdência Brasileira até o dia que fecharem o meu caixão, e depois disso ainda vou pagar imposto, porque na transmissão do meu patrimônio, aquele que receber um lápis de herança vai ter que recolher imposto para o Estado, porque a minha morte também é fato tributável. Será que é bom para um país ter uma carga tributária? Eu sou juiz, eu pago 50% de imposto sobre o que eu ganho. Quando olha para o salário de ministro, 30 mil reais. Mas quando você vê a responsabilidade que tem um ministro, e só os 11 que estão lá e que ganham salário de ministro, e que pagam 50% de imposto, não é? Será que é adequado um ministro supremo ganhar um líquido de 15 mil reais por mês? Para ter a responsabilidade que tem? Né? Isso um advogado, né? um advogado de alto nível em São Paulo não consegue sobreviver. Então a nossa proposta é que as questões ligadas à cobrança de impostos, e não foi à toa que Alfredo Augusto Becker, um grande doutrinador, escreveu um livro que chama Manicômio Jurídico Tributário Brasileiro. No Brasil, custa mais caro pagar o imposto do que o próprio imposto. Quer dizer, é uma coisa, e o governo aí se batendo com déficit de orçamento, queda na arrecadação, guerra fiscal, quer dizer, uma irracionalidade que preside o nosso sistema. E mais do que isso, empresas que vêm para cá explorar telefonia, empresas que vêm para cá explorar energia elétrica sem uma clara responsabilidade de não violar relação de consumo. Eu julgo ações contra bancos, são milhares de pessoas reclamando contra o banco determinada coisa. Quer dizer, não existe uma sentença que ponha fim à violação do direito do consumidor. Então, os casos da poupança, por exemplo, eu tenho uma ação que tem mais de 1 milhão de partes. Que loucura. Ou seja, todos que eram correntistas da Caixa, teoricamente, são partes nesse processo. Eu recebo por dia 100 recursos. Quer dizer, qual o juiz de carne e osso que dá conta de julgar 100 recursos por dia? Aliás, o senhor está nos momentos finais, mas eu queria colocar para o senhor o seguinte: o brasileiro não sabe, e o senhor tem razão no que fala. E às vezes eu tenho escutado, não, magistratura, ganha bem. São 16 mil, o senhor que foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, 16 mil magistrados do país inteiro? Sim. Mas como? Só em São Paulo tem 44 milhões de pessoas. Aí o senhor falou 1 trilhão de processos fiscais. São só 16 mil magistrados. Olha a faixa salarial. E tem gente que reclama e acha que, nossa, olha só, são abonados. Não é assim, doutor Calandra. Eu convivi com o senhor na campanha e percebi, essa é uma luta diária até chegar a algum tipo de resolução do problema seu particular. Vai finalizar o programa? E eu queria que o senhor deixasse sua mensagem. Acho que tem uns 3 minutos ainda, né, Ilan? Tem mais uns 3 minutos? 3, 4. Eu queria me dirigir a você, brasileiro, brasileira, você que tem nos ajudado a construir um país democrático, republicano, com a sua presença, com o seu voto. Justiça Eleitoral Brasileira, que foi considerada das melhores do mundo, tem a avaliação superior ao Corpo de Bombeiros, pela opinião pública, que em questão de horas diz quem é o presidente, quem é o senador, quem é o governador, quem é o deputado. Nós só fazemos isso para você. Nós queremos que você, brasileiro, pensasse num Brasil diferente, que você dialogasse com a classe política, que você valorizasse o seu advogado, esse tesouro chamado advogado, porque não há vida republicana, não há democracia sem um advogado presente, sem uma OAB atuante. E tudo isso pode ser feito por você. Sua responsabilidade como pai, sua responsabilidade como mãe. Você não é telespectador de um Brasil passando. Você
é, na realidade, protagonista do Brasil de hoje e do Brasil do futuro. Meu apelo, coloque o seu coração para trabalhar pelo Brasil. Coloque o seu coração no seu trabalho. Seja dedicado, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja responsável. Não mande ninguém procurar seus direitos. Reconheça quando você está errado e corrija a situação sempre que possível. Eu vejo um Brasil diferente. Olhando para os seus olhos, eu tenho a certeza que o Brasil vai encontrar, pelas suas mãos abençoadas, pelo seu coração comprometido, um destino de paz, prosperidade e que o Brasil estará muito em breve entre os primeiros países do mundo em termos de economia, em termos de paz, de sorriso e de alegria. Doutor Calandra, nada a declarar, foi excelente encerramento. Doutor Leopoldo, está no final. Pois as considerações, só pedir para o telespectador que renove as esperanças e continue sempre enaltecendo o diálogo, e é isso que nós fazemos aqui, né, Walter? Por isso que eu falei para vocês no começo do programa, é uma das maiores personalidades jurídicas do nosso país e a pessoa mais humana que eu conheço, o Henrique Nelson Calandra. Obrigado, doutor Calandra. Obrigado. Questão de Justiça vai ficando por aqui e volta na próxima semana com a sua participação e com essa equipe maravilhosa da TV Aberta que ajuda a fazer cidadania. Até a próxima semana.